Manu, vamos continuar estudando sobre frações. Olha só, eu tenho aqui duas bananas do mesmo tamanho. Qual das duas você escolheria se fosse comer a maior parte? A de 1/3 ou a de 1/2? A de 1/3. Por que você escolheria a de 1/3? Porque é maior. Será que 1/3 é maior que 1/2? Vamos ver? Então, nós vamos cortar. Primeiro, eu sei que 1/2, ó, 1 em cima no numerador, 2 embaixo no denominador. O denominador me mostra quantas vezes eu vou cortar o meu inteiro, vou dividir o meu inteiro. Então, vou dividir em duas partes. Vai ficar duas partes do mesmo tamanho. Agora, essa outra banana, que é do mesmo tamanho, eu vou cortar em 3, 1/3. Você vai comer 1/3 dessa banana. Olha só. 1/2 você vai comer esse tamanho. E 1/3 você vai comer esse tamanho. Qual que é maior? 1/3 ou 1/2? 1/2. 1/2. Porque em frações, quanto mais se divide, menor os pedaços vão ficando. Entendeu? Entendeu, Manu? Sim. Então, 1/2 é maior que 1/3. E tem também outras regrinhas para a gente aprender para sabermos comparar as frações. Vamos lá para o livro? Olha só, vocês vão acompanhar com o seu livro na página 39. O Paulo tem uma dica para você. Você pode usar seus retângulos fracionados, aqueles que você recortou semana passada. Se você quiser, você pode até colocar essas frações dentro dos retângulos para facilitar o seu entendimento. Assim vai ficar bem mais fácil para você comparar as frações. Você vai fazer a leitura e depois você vai responder essas páginas, da página 39 até a página 44, que vai falar sobre frações maiores e frações menores. Vamos comparar essas frações. Algumas explicações antes de você começar. Comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade ou se elas são iguais. Tem frações com o mesmo denominador. Olha o bolo que a mãe do Diogo e da Daniela fez. Ela fez um bolo de cenoura. É o meu favorito. Desse bolo, o Diogo comeu 3/4 e a Daniela comeu 1/4. Viram que os denominadores são iguais? Quando o denominador é igual, a maior fração é a que vai ter o numerador maior. Só de olhar a imagem você já vai perceber qual é a maior. 3/4 é maior do que 1/4. A parte colorida está bem maior. Temos aqui embaixo também um exemplo nos círculos. Esses dois círculos foram divididos em 4 partes. No primeiro, uma parte foi colorida. No segundo, 2 partes foram coloridas. Então, só de você olhar, você já percebe qual é a fração maior, não percebe? A maior fração é a 2/4. 2/4 maior do que 1/4. Tem também frações com o mesmo numerador, ou seja, a parte que fica em cima. A professora distribuiu 2 folhas de papel sulfite para que Mário e Caio fizessem um trabalho. O Caio usou 2/4 da sua folha e o Mário usou 2/3 da dele. Quem usou um pedaço maior de papel sulfite? Foi o Mário ou foi o Caio? Também pelo desenho, que é a melhor maneira de olhar se qual fração é a maior, você pode perceber que a maior fração é a que está mais colorida, ou seja, 2/3 é maior do que 2/4.
As partes do inteiro que foi dividido em 3 são maiores do que as partes do inteiro que foi dividido em 4. Então, você vai gravar isso agora. Quanto mais se divide, menor o pedaço fica. Em frações, quanto mais se divide, menor o pedaço fica. Gravou? Esses sinais de maior e menor, às vezes confundem a gente. Quando eu era da sua idade, a minha professora me ensinou uma maneira de separar, de diferenciá-los, e eu vou ensinar para vocês. Ela me disse que no sinal de maior, se eu colocar um traço, ele vai ficar se parecendo com o número 7. E no sinal de menor, se eu colocar um traço, ele vai ficar parecido com o número 4. Ou seja, 7 é maior do que 4. O sinal de maior é o que se parece com 7 e o sinal de menor é o que se parece com 4. Assim, você vai conseguir diferenciá-los. Sempre que eu ia fazer alguma atividade, eu não saía marcando sinais nas atividades. Eu colocava no cantinho da folha e ficava olhando para ver qual era o maior e qual era o menor. Olá, crianças! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Essa semana nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre frações. É estudar as frações. Agora, será que eu posso dividir também pirulitos? Quantidades de pirulitos? Ou eu posso dividir apenas um pirulito para ser uma fração? Olha só o que você vai aprender essa semana. Eu posso dividir quantidades de objetos, de coisas. Posso dividir números. Nós não dividimos números o tempo todo? Pois é. Então, aqui eu vou dividir, aqui tem 15 pirulitos. E eu quero dividi-los igualmente para 3 sobrinhos meus. Então, o que nós vamos fazer? Dividir 15 para 3 crianças. E aí, cada um vai ganhar uma parte dessa divisão, ou seja, 1/3 de 15 pirulitos. Quanto será que dá 1/3 de 15 pirulitos? Eu já sei que o denominador, que é a parte de baixo da minha fração, me mostra em quantas vezes eu vou dividir o inteiro. Então, se eu tenho 15 pirulitos, eu vou dividir 15 por 3. Então, vamos, 3 vezes quanto que dá 15? Quanto, crianças? 3 vezes 5. Então, eu tenho aqui, ó, 3 grupos com 5 pirulitos em cada um. E cada sobrinho meu vai ganhar um grupo desse, ou seja, 1/3 de 15 pirulitos. Então, o Luiz Henrique vai ganhar 5 pirulitos, a Heloísa vai ganhar 5 pirulitos e o Augusto vai ganhar 5 pirulitos. Ou seja, 1/3 de 15 é igual a 5. Viu como é fácil? Agora eu quero fazer com vocês com essas tampinhas. Vamos ver quantas tampinhas eu tenho aqui. Olha só, tampinhas de várias cores, de vários refrigerantes. Eu tenho 3, 6, 9, 12 tampinhas. E eu quero 2/4 dessas tampinhas. 2/4. Embaixo é o 4. Então, me mostra quantas vezes eu vou dividir. 12 dividido por 4. Então, 4 vezes quanto que dá 12? 4 vezes 3. Então, eu vou fazer grupos de 3 tampinhas. Olha só, 4 grupos de 3 tampinhas. Eu agora quero 2/4. Então, se eu já dividi em 4, eu quero 2/4. Eu vou pegar 2 grupos. Quantas tampinhas eu peguei? 6 tampinhas. Então, quanto é 2/4 de 12? É igual a 6. Viu como é fácil? Então, você divide, o denominador me mostra quanto que eu devo dividir e o numerador me mostra em quantas vezes eu vou multiplicar. Está bem? Agora, nós vamos lá para o nosso livro fazer algumas atividades. Olha só, crianças, eu já trabalhei na escola
com bolinhas de gude, com balinhas. E agora eu trabalhei aqui com vocês com tampinhas e com pirulitos. Então, você pode pegar na sua casa qualquer objeto e também fazer essas divisões para achar a fração desse número, porque eu também divido números, eu não divido apenas imagens, figuras, bolos, limões, certo? Lá no seu livro, na página 45, a Mila e a Yumi estão conversando. Você vai fazer a leitura e depois vai passar para a página 46. Você vai dar uma pausa no seu vídeo agora, vai fazer a leitura da página 45, responder o finalzinho dela para fazermos juntos a página 46, ok? Agora vamos começar. Paulo tem 15 bolas e resolveu doar 1/3 delas. O denominador representa o número de partes em que o inteiro foi dividido. O inteiro, nesse caso, representa o total de bolas. Desenhe o total de bolas dividindo-as igualmente em 3 grupos. Então, você vai fazer 1/3 de 15 bolas. 15 bolas divididas em 3 grupos. 3 vezes quanto que dá 15? 3 vezes 5 bolas em cada grupo. Paulo doou 5 bolas. A terça parte, ou 1/3 de 15, é igual a 5. Para calcular a terça parte, ou 1/3 de 15, podemos dividir o total por 3, que é o denominador. Ou seja, 15 dividido por 3 é igual a 5. Veja no número 3. Mila também resolveu doar algumas bonecas. Ela tem 20 bonecas e resolveu doar 1/4 delas. Para calcular a quarta parte, ou seja, 1/4 de 20, podemos dividir o total por 4, porque é o denominador. Ele que me mostra em quantas partes o meu inteiro vai ser dividido. Então, 20 dividido por 4 é igual a 5. Mila doou 5 bonecas. E se Mila decidir doar 2/4 das bonecas, quantas bonecas doará? Eu já sei que as 20 bonecas divididas em 4 grupos irão ficar 5 bonecas em cada. E se eu pegar 2 grupos desse, 5 mais 5, 2/4 seriam 10 bonecas. Mila doará 10 bonecas, se ela decidir doar 2/4 das 20 bonecas que ela tem. Então, crianças, agora você vai continuar fazendo a atividade da página 47 até a página 49. Se você tiver alguma dúvida, você vai deixar anotado no seu livro, porque assim, na nossa próxima aula síncrona, vamos tirar todas as dúvidas. Tudo bem? Então, espero vocês. Até a próxima! Um grande beijo e fiquem com Deus! Tchau, tchau, crianças! Deus abençoe você e a sua família!